Eu quero falar do assunto que, na verdade, tem a ver com as próximas semanas. Domingo que vem, domingo de Páscoa, é ceia do Senhor. Nós vamos estar aqui ceando. E no outro domingo, que é o último domingo do mês, nós vamos estar aqui batizando os irmãos que se decidiram por Cristo Jesus. Mas, tradicionalmente, quando se fala de ceia, se prega no dia da ceia, e quando se fala de batismo, traz um cursinho e fala pouco ali no dia do batismo. Porém, hoje eu quero falar sobre esses dois assuntos, ceia e batismo. Às vezes você pergunta, mas eu já sou batizado, o que isso pode ter a ver com a minha vida? Muita coisa. Antes de eu começar a falar diretamente com isso, tem me preocupado muito o caminho da igreja. Como a igreja tem caminhado, eu não estou falando da nossa igreja local, mas do geral. Eu sirvo ao Senhor há quase 30 anos. E há 30 anos eu ouço algumas coisas, e eu confesso a você que eu tenho refletido e percebido. É assustador hoje o número de pessoas que não estão mais na igreja. Não há números reais da quantidade de desviados ou afastados hoje. Mas dizem que no Brasil já são milhões. Essa semana eu li um dado interessante que diz que só nos Estados Unidos 4.500 igrejas fecham por ano. 4.500 igrejas fecham por ano. Esses dias eu li a respeito de uma igreja que ela era mais antiga que a cidade, ela tinha 187 anos, a igreja. Ela fechou numa cidadezinha dos Estados Unidos por falta de pastor e por falta de membro. Só na Alemanha, até 2033, estima-se que 10.000 igrejas vão fechar por falta de membro ou evasão de membros. Uma pesquisa recente diz que, depois da pandemia, mais de 90% das igrejas no Brasil relatam que houve declínio de membros participando dos cultos e das atividades da igreja. 90% das igrejas. Algumas sofreram com perdas de 15%, 20%, 30%. O que é assustador é a debandada de gente que tem deixado a fé evangélica, cristã, bíblica, para voltar para o catolicismo e muitos, infelizmente, até para a Umbanda, o espiritismo. Inclusive da nossa própria igreja. Gente que já até liderou hoje, lá aqui na nossa igreja, que já participou ativamente dos nossos ministérios, e que hoje se encontra completamente desandado e participando de um terreiro de macumba. A pergunta que a gente faz diante disso é por que as pessoas deixam a igreja? A primeira resposta é, por que alguém consegue abandonar dessa forma? Por que alguém consegue simplesmente negar tudo isso? A primeira resposta, mais lógica, é, provavelmente não nasceu de novo. E quem não nasceu de novo, não tem uma nova natureza, e aí não se arrependeu de fato. Falei isso na primeira mensagem dessa série. E o segundo motivo, que eu acho que é um grande engano que tem acontecido, é que muitos estão atrás de uma experiência mística e não uma experiência com Cristo. Há uma confusão muito grande entre o que é uma experiência espiritual para uma experiência mística. E a grande parte das pessoas, eu tenho percebido que elas, na verdade, elas estão atrás de uma experiência mística. E essa experiência mística, você pode ter ela tanto dentro de uma igreja como dentro de um terreiro. Eu falo isso porque
eu fui criado dentro, né, na minha infância e adolescência, dentro de terreiro, dentro de centro espírita, eu sei o que acontece. E hoje, infelizmente, para nossa tristeza, é possível você ver, né, você vê vídeo na internet que há igrejas que você não consegue mais discernir se é uma igreja ou é um terreiro. E que hoje a ênfase na espiritualidade mística, revela RG, vê anjo, vê não sei o quê, isso se tornou obsessão para muitos. Então as pessoas, elas não vão à igreja para adorar a Deus, para exaltar o nome do Senhor, para buscar ter uma palavra séria, bíblica, sabe? Não, elas querem uma experiência, eu já preguei isso nos últimos cultos, elas querem uma experiência mística. Então, as pessoas falam com você, não, porque Deus falou comigo, porque Deus fez isso, Deus aquilo, mas é algo completamente contrário e contraditório às Escrituras, mas porque Deus falou com ela, é muito mais relevante do que as Escrituras. Quem está entendendo, diga amém. E tudo isso por quê? Qual a conclusão que eu tenho disso? A conclusão é que, primeiro, que não é novo. Você encontra nas Escrituras a palavra do Senhor nos desafiando, né? Você pega lá no livro de Hebreus e fala, olha, pelo tempo vocês já eram para ser mestres, já era para vocês já estar crescendo, desenvolvendo, frutificando, mas vocês são negligentes em aprender, vocês são negligentes em amadurecer, vocês ainda precisam de leite em vez de uma comida mais sólida. Ou seja, corrigindo a igreja ali, que era para estar mais madura, não cresce, não amadurece, se rejeita isso. O que eu vejo é que a igreja, ela está perdendo a perspectiva de ter fundamentos. Ou seja, o que falta na vida de muita gente, que às vezes está dentro da própria igreja, e isso cabe a mim também aqui no púlpito, quando você olha o livro de Atos, quando você olha ali a igreja do livro de Atos, fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, o primeiro relato de uma igreja sólida, bíblica, de uma igreja que deve ser uma referência para nós, era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, ou seja, era uma igreja bíblica, uma igreja que tinha solidez bíblica, de conhecimento, que tinha solidez na sua estrutura de fé. Não é uma fé baseada em experiências místicas, mas é uma fé baseada numa palavra sólida, numa fé concreta. E quando nós falamos disso, eu quero ler o texto de Romanos, capítulo 6. Abre comigo lá, por favor. Versículo 1. Romanos 6, 1. Paulo está tratando de algo fundamental. Quando fala de fundamental, está falando do quê? De fundamento. Tem coisas na nossa vida que são fundamentais. E olha aqui para mim. Isso é um conceito até da pedagogia. Você não pode negligenciar o que é fundamental, porque você não vai conseguir desenvolver nada se não houver fundamento. Exemplo, não adianta eu querer ensinar qualquer fórmula matemática complexa, sabe? Aquelas fórmulas, minha esposa está estudando para um concurso, aquelas fórmulas que você coloca colchete, vem para dentro, vem para fora, soma, multiplica, muda, equação.
Sabe, essas coisas que para mim também é muito difícil. Não é de Deus, né? Você não consegue explicar uma fórmula dessa, uma equação dessa, se essa pessoa não tiver o fundamento, que são as 4 operações básicas. Multiplicação. A mesma coisa do português. Não adianta você querer ensinar para ela sobre análise sintático. Pega a frase aqui e faz uma análise sintática. Quem lembra disso? Isso foi um terror para mim na escola. Por isso que eu lembro de forma traumática até hoje. Você tem que descobrir o que é verbo, o que é advérbio, o que é artigo, definido, indefinido. Você precisa construir uma... Se você não souber o básico aqui, que é as vogais, consoantes, ali juntar, lembra que você fazia? Ba, be, bi, bo, bu, bola. Se você não tiver essa base aqui, você não consegue desenvolver nada lá na frente. E esse é o problema. De muitas vezes a pessoa, um adulto, não conseguir se desenvolver e fala, eu tenho dificuldade. É uma dica que eu estou dando. Eu tenho dificuldade com escola, com faculdade e leitura. É porque você não desenvolveu o básico. Você negligenciou lá atrás, foi negligenciado. Você não aprendeu, como eu aprendi na cartilha Caminho Suave. Entendeu? Quem aprendeu no Caminho Suave entende um pouco mais. A base, era na base, né, Patrícia? Caminho Suave, você lembra disso? Eita, quem não aprendeu? Já denunciamos nossa idade já. Jesus. O que eu estou dizendo é o seguinte, que no que diz respeito à fé é a mesma coisa. Se nós não entendermos aquilo que é base, não adianta a gente querer desenvolver anjo, arcanjo, entendeu? Se nós não tivermos entendimento do que é fundamental. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ler o texto. Romanos 6, versículo 1. Que diremos então, Paulo fala, continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, responde Paulo. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que somos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Ou em algumas traduções, novidade de vida. Hoje eu quero falar um pouquinho e fazer uma reflexão hoje sobre o que é fundamental na vida cristã. O tema dessa mensagem é Morrendo para Viver. Parece aquele livro, A Morte da Morte da Morte de Cristo. O que Paulo está querendo nos ensinar aqui e trazer para nós o entendimento é que, a respeito da graça do Senhor, o que a graça de Deus fez conosco. Ou seja, eu não fiz nada para merecer a salvação, o Senhor me escolheu. A salvação é algo que vem completamente e unicamente do Senhor. É uma obra que começa em Deus e que me alcançou para me libertar do pecado, para me dar uma vida nova, uma nova natureza e a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Mas é interessante que Paulo ele começa o texto fazendo uma pergunta provocadora. Ele fala assim, se a graça de Deus é tão incrível, então será que a gente pode continuar pecando para que ela se manifeste mais em nossas vidas? Porque ele está dizendo, olha, quanto mais pecado, mais graça de Deus. Ele está querendo dimensionar a graça de Deus. Ele está falando, vocês eram pecadores, vocês não tinham, condição nenhuma. E mesmo nessa condição de pecado, de morte, de condenação eterna, sem merecer nada,
sem fazer nada por merecimento, mas Deus, em sua infinita graça, vem e te envolve, te tira daquele lamaçal do pecado, abre os seus olhos, ressuscita você espiritualmente. E aí ele faz essa pergunta, que é a pergunta que não quer calar. Ele está dizendo, olha, se a graça é tão incrível, porque esse era o questionamento, então eu vou pecar mais, porque quanto mais eu pecar, mais graça eu tenho. E a resposta dele é enfática, de jeito nenhum. Porque algumas pessoas às vezes não entendem o que é a graça. E às vezes até abusam dessa graça. Ele está dizendo, não! Se você agora entendeu o que é graça de Deus e você foi salvo, você agora é uma nova criatura em Cristo Jesus, agora você vai começar a ter um entendimento diferente. Ele diz no versículo 1, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Ele fala, de forma alguma, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ele está dizendo, se você entregou a sua vida para Jesus e agora o pecado não tem mais poder sobre a tua vida, você não vive mais para o pecado, você agora vive para Jesus, agora a sua vida é diferente. Ele fala, olha, não dá para nós vivermos a vida como era antes. O que ele está trazendo à tona aqui é o seguinte, agora que você não tem, sobre a tua vida, o pecado não tem mais poder, agora você tem uma nova natureza, você vai viver de forma diferente. Que é o grande problema, você percebe que o que eu comecei aqui refletindo com a igreja, não é nada novo. Esse fenômeno que eu acabei de citar no começo da mensagem, não é nada novo, ou seja, nós precisamos entender que a fé em Cristo Jesus, ela não é uma fé no nível da mente, ela não é uma fé que vai me definir que eu tenho que todo domingo estar no culto da igreja, não, mas é uma fé transformadora. É uma fé que muda a nossa vida, muda a nossa natureza, muda a nossa história, que me transforma. E que a consequência dessa graça, como que eu sei que a graça me alcançou? Porque a graça me transforma. Ela não somente me salva, mas ela me transforma. Quem está entendendo, diga amém. A fé verdadeira, ela não é uma fé que traz apenas mudanças externas. Na minha roupa, no meu linguajar, na minha rotina, que agora eu não vou mais para o bar, mas eu vou para a igreja, porque agora eu estou firme aqui na cela, estou participando. Não, mas é uma fé que muda a gente por dentro. É uma fé que transforma nosso coração, que renova nossa mente. O resultado dessa graça é uma pessoa completamente transformada. Nós não vivemos de aparência, nós vivemos de uma realidade interior. Quem está entendendo, diga amém. E que a minha aparência externa, ela na verdade, ela precisa ser o reflexo do que aconteceu lá dentro. A Bíblia fala que a minha boca fala do que o coração está cheio. Então, o que eu falo, como eu falo, reflete exatamente se a graça de Deus me alcançou de fato. Não é o pastor que define isso, não é o líder de célula que define isso, mas o que define isso é o próprio poder de Deus que operou dentro de nossos corações. Agora a pergunta que eu quero fazer para a igreja: será que às vezes nós não estamos abusando dessa graça? E às vezes por entender essa graça de forma errada, nós falamos assim, não, eu vou pecar porque Ele vai me perdoar. Não tem problema. Se eu fizer, Deus me perdoa, e eu sei que Ele me perdoa, porque Ele já me perdoou, então não há problema
Mas a questão é, será que nós estamos abusando? Porque o que Paulo está nos lembrando? Que a graça de Deus, ela não é permissão para pecar, mas ela é poder para viver diferente. A graça de Deus, ela me dá esse poder para viver uma vida diferente. A graça de Deus, ela me dá poder para dizer não ao pecado. Porque agora o pecado não tem mais poder sobre a minha vida. E quem entendeu de fato da graça, ele não brinca com Jesus. Ele leva muito a sério isso. A vida em santidade, a resposta que ele dá para Deus. Porque agora ele está tomado pela graça do Senhor, essa nova natureza. E aí Paulo continua dizendo, no versículo 2, de maneira nenhuma nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Então agora ele começa a trazer uma identificação, e aí que entra o batismo. Por isso que Marcos relata uma fala de Jesus, que diz assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Ele associa a fé e o batismo com a questão da salvação. Porque o batismo ele vai trazer uma identificação com Cristo. O batismo ele não é apenas uma iniciação. Às vezes tem muito crente que ele se batiza, ou se batizou, mas ele não tem consciência do que é esse batismo. Então ele fala, não, eu batizo porque tem que batizar, eu batizei porque eu tinha que batizar, porque a igreja falou que tinha que batizar, eu fui batizar. Tem gente que já falou para mim, pastor, eu fui no culto, eu pregaram, quando terminou o culto, chamaram para o batismo, eu fui lá e batizei. Pastor, algum problema nisso? Biblicamente não. É obrigatório ter que fazer um curso para... Não, biblicamente não. A questão é a seguinte, você tem o entendimento de fato do que é o batismo? E você que é batizado, você tem consciência do que é o batismo na tua vida? Porque senão a gente tem o batismo como uma iniciação. Quando eu era menino, 10, 12 anos, eu jogava bola no time. E, por sinal, muito mal. Mas eu gostava do time, gostava da galera, crescemos tudo junto, galera tudo junto. E toda vez que chegava um novo jogador para o time de bairro, tinha uma iniciação, um batismo. Toda vez. Então a gente fazia aquele corredor, e a pessoa tinha que passar no meio, menino de 10, 12 anos, e tomar soco de cima para baixo. Não podia dar de baixo para cima, só de cima para baixo. E passava aquele menino de 10, 12 anos e a gente malhava. Mas eu também fui malhado. Alguns ouvintes falam que horror, tadinho do meu filho. Tá. Acho que a gente tem visto muito homem estranho hoje. Faltou um belo no corredor polonês para ele. Por isso que o cara fala todes. Aquela minha geração, ninguém fala todes. Até porque se falasse, ia apanhar de novo. Mas o batismo ele não é apenas uma iniciação. O batismo ele é um encontro real com Jesus. Paulo está dizendo, vocês sabem que vocês foram batizados em Cristo Jesus. O batismo ele não é apenas um símbolo bonito. Mas ele é uma forma de eu dizer que eu estou com Cristo, morri com Ele e a minha velha vida ficou para trás. Por isso que você encontra símbolos do batismo no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é uma sombra do Novo Testamento.
Então, exemplo, o povo, eu gosto um dos símbolos mais claros do Antigo Testamento é o passagem do povo pelo Mar Vermelho. O povo está vivendo escravo no Egito, sobre a mão poderosa de Faraó. O que simboliza ali? O mundo, o Egito é o mundo, Faraó é Satanás. Todo aquele que está no mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, aquele que não tem a Cristo, aquele que não é do Senhor, está sobre o jugo de Satanás e sobre a perdição desse mundo. Vai Moisés. Quem é Moisés? Cristo. Nós temos todos os sinais ali, a Páscoa, o sangue do Cordeiro e assim por diante. E o povo sai do Egito. Em direção aonde? A terra prometida. Mas antes de chegar na terra prometida, o que tem? O Mar Vermelho. E eles passam pelo mar. E o símbolo do mar se fechando atrás dele é, olha, a velha vida passou. Agora é uma nova vida. O mundo ficou para trás, a minha velha natureza ficou lá atrás. Agora eu tenho uma nova vida. Esse é o símbolo do batismo. Ou seja, eu abandono agora essa velha vida. Eu deixei. E agora eu vou viver uma nova vida em Cristo Jesus. Não é mais a mesma vida. Não é mais o mesmo Ricardo. Agora é um novo Ricardo. Agora é uma nova vida. Não é mais o velho casamento, agora é o novo casamento. Por quê? Porque o batismo ele simboliza justamente isso. Ser batizado é como dizer ao mundo: Jesus morreu por mim, eu morri com ele para o pecado. O batismo é uma expressão externa do que aconteceu dentro de mim. Quando eu dou curso de batismo, as pessoas perguntam: pastor, como que eu sei que eu estou preparado para ser batizado? A resposta eu digo: o batismo é uma expressão externa do que aconteceu dentro do meu coração. Se eu creio, eu tenho uma convicção de que Cristo é o meu Senhor, mesmo que eu também tenha o entendimento de que um monte de coisa precisa ser mudada. Porque uma coisa é nascer de novo, outra coisa é ser transformado. O nascer de novo, ele acontece de forma imediata em Cristo Jesus. Agora, existe um processo de transformação, que aí a vida toda eu vou ser transformado. Minha mente, minhas emoções, minha vontade, ali eu vou sujeitar minha carne, e ali é um processo que vai demandar uma vida inteira. E eu sempre explico isso. Por que também Deus faz isso? Porque você viveu 30, 20, 40 anos de uma forma. Deus não vai fazer você dormir e acordar completamente diferente. Nós não temos nem estrutura física e emocional para mudanças tão grandes. Tem irmãos aqui que só mudar o tempo já fica gripado. Imagina mudanças complexas na sua vida. Aí Deus coloca aí um vento para colocar meio de perna pro ar, algumas coisas, você já entra em crise, já quer pedir a morte. Imagina Deus vem e muda tudo de uma vez. Vamos fazer uma pesquisa rápida. Quantos aqui, eu estou falando na vida natural, tá? Na espiritual. Grande parte da gente tem muita dificuldade com mudança, sim ou não? A gente tem dificuldade, né, com mudança. A gente gosta de rotina, a gente gosta da segurança da rotina. Se falar para nós assim, nossa, vai mudar alguma coisa, você já entra em pânico, vai mudar o seu horário, vai mudar não sei o quê. O pastor está inventando moda. Falou que o culto era às 9, agora é 9h30. Estou dando um exemplo. Já meu Deus do céu. Imagine mudanças reais e intensas. Elas precisam ser dosadas. Quem está entendendo, diga amém. Agora você está entendendo o que está acontecendo na tua vida? As coisas estão mudando. Você não está percebendo. E quando você perceber, já mudou. Quantos creem, diga amém. Pergunta. Se você já foi batizado, você lembra desse compromisso? Agora, eu fui batizado e eu sou parecido com Jesus, porque o batismo, ele é justamente isso, essa identificação. Por que eu me batizo? Porque Jesus batizou. Porque eu me identifico com ele, é o que Paulo está dizendo no texto. Ou vocês não sabem que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus e fomos batizados em sua morte. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma novidade de vida. Da mesma maneira que Jesus morreu, eu morri. Mas da mesma maneira que Jesus ressuscitou,
nós vamos ressuscitar em nome de Jesus. É o que Paulo está dizendo. Agora há uma identificação, sabe? O batismo, ele não é só um banho na igreja. Ele é um marco na nossa história. Estou lembrando aqui o dia do meu batismo. Você lembra do seu dia? A data? O mês? O meu foi 29 de abril, olha. Agora que eu estou lembrando. Mas de 99. Faz tempo. Se você ainda não é batizado, pensa com carinho. Você precisa se batizar. Se você crê que Jesus é seu Senhor, e essa obra foi iniciada, mesmo que ainda não está completa, é verdade. Mas o importante é que comece. Porque a promessa de completar é de Deus. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. O batismo, ele é o primeiro passo público para mostrar que você crê em Jesus de verdade, para viver para Ele. Eu tenho dificuldade com quem fala assim, eu creio, mas eu ainda não quero me batizar. Tem essa resistência. Porque quem crer e for batizado, será salvo. Por que perder a oportunidade? Mas precisa entender a responsabilidade. Por isso que nós não batizamos crianças. Eu sei que isso aqui é um assunto complexo. Na teologia é conhecido como pedobatismo. Mas um dos motivos de não batizar criança é justamente esse. Não que a criança não precisa disso, mas ela precisa estar consciente da responsabilidade e do compromisso pós-batismo que ela tem que ter. Que não é apenas o dia, mas agora é uma vida. Mas também o batismo simboliza o sepultamento. Da mesma forma que eu fui batizado com Jesus, eu também sou. Quando você desce as águas, é como se você estivesse enterrando a velha vida. Por isso que o batismo, ele é simbólico. Mas ele é, em uma certa medida, uma realidade. Porque da mesma maneira que Jesus foi enterrado, a Bíblia diz que ele ressuscitou. Só que o melhor vem depois. Porque assim como Jesus saiu do túmulo, você também sai da água para uma nova vida. E essa nova vida, ela é transformada, ela não é uma maquiagem. Ela é uma mudança verdadeira. Por isso que a Bíblia diz que nós nascemos de novo. E o texto deixa claro que agora, com essa nova vida, nós precisamos viver em uma vida nova, ou seja, uma novidade de vida. Agora o Senhor nos dá poder para isso, porque eu acho que é importante nós corrigirmos algo aqui hoje. Às vezes as pessoas perguntam, pastor, nós somos uma igreja pentecostal? Sim, nós somos. No que diz respeito à ação do Espírito Santo, aos dons do Espírito Santo, sim, né? Eu me considero, na verdade, carismático. Não quero entrar no porquê do pentecostal, mas eu creio nos dons, no fluir nos dons. Nós oramos por milagres, nós cremos na oração em língua, nós cremos no dom de palavra de conhecimento, nós cremos no dom da fé, todos os dons relatados nas Escrituras, nós cremos nisso. Mas o grande erro que eu acho que tem acontecido muito, é que pegaram o Espírito Santo, e parece que o Espírito Santo, para algumas pessoas, ele parece muito mais uma energia do que uma pessoa.
Às vezes tem crente que ele está muito mais próximo, lembra do misticismo que eu falei? Tem crente que ele parece muito mais um Jedi do que um crente. Para quem não sabe, Jedi são aqueles cavaleiros lá do Guerra nas Estrelas, Star Wars, que eles lutam com aquelas espadas. Eu gosto daquilo, né? Aí ele vem, move, ele fala que é uma energia, aí ele move as coisas, e aí ele tem poder para pular, fazer e acontecer, porque é uma energia, e que você manipula energia. Isso é um conceito. Quando você assiste Kung Fu Panda, principalmente o terceiro, ele deixa bem claro isso, quando ele movimenta ali, e ele, quem assistiu os mais antigos aí, vou denunciar, ficava jogando videogame de Street Fighter, Horyuget. Quem já viu isso? Né? Horyuget. Aí saía aquela bola, que era uma, né, do Ken lá, do Ryu, ficar movimentando a energia, e movimenta energia, e faz. E aí, as pessoas, hoje, elas parecem muito mais elas querem manipular o Espírito Santo como energia e desrespeita a pessoa do Espírito Santo, que é o próprio Deus. E aí elas querem colocar o Espírito Santo somente como uma energia, um poder que te faz tremer, que te faz sentir, que te faz ter revelação do futuro, da vida do irmão, que te faz orar numa língua estranha. Mas eu vou te falar, que o Espírito Santo é a pessoa de Cristo em nós. Ele não é uma energia. Ele não é uma força. Ele é a própria pessoa. E o que é a graça de Deus? Agora você vai entender o que é o Espírito Santo. E por que Jesus falou, vocês vão esperar o Espírito Santo? Porque, irmão, seja sincero. Você olha a vida de Jesus, tudo que ele passou, ele fala, agora você vai esperar o Espírito Santo só para você tremer? Estou sentindo. Você acha que Jesus morreu na cruz para você só ficar sentindo no horário do culto? Gente, nós estamos resumindo Jesus no quê? Nós estamos fazendo o quê com o Espírito Santo? Jesus passou o que passou na cruz para receber o pecado de toda a humanidade, para você sentir um arrepio? Para cair no chão, cair estribulando. Não, calma. Você vai entender o que é o Espírito Santo. Sobre você havia o poder do pecado. O pecado, você era escravo do pecado. Vamos ler o texto, vamos para o texto. Só para você entender. Capítulo 6, vamos lá. Versículo 5 diz assim, olha, se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. A Bíblia diz que eu era escravo do pecado. O pecado tinha um domínio sobre a minha vida e me controlava. Ele era como se fosse uma pessoa dentro de mim dizendo para mim o que eu deveria fazer. Quem viveu no pecado sabe disso. Quem vive no pecado sabe que ele não tem poder sobre ele. Quem está controlado pelo pecado, ele não tem poder de escolher. Ele é escravo. O que o pecado disser para ele, ele vai fazer. Por pior, por mais angustiante, nojento, seja o que for, ele vai se submeter porque ele é um escravo. Agora Jesus vem e tira esse pecado de você. Mas a sua carne ainda está sujeita a isso. E agora o que Deus faz? Bom, sozinho, por conta própria, ele não vai conseguir. Por quê? Porque a sua carne ainda está acostumada com isso. Então, por conta própria, você não vai conseguir. E aí, o que Deus vem?
e fala assim: calma. Eu gosto dessa frase: o Deus que te salva, Ele te sustenta na salvação. Eu gosto disso. O Deus que te salva, te sustenta na salvação. Aí ele fala assim: eu não vos deixarei órfãos. Eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo. Aí ele coloca agora a pessoa do Espírito Santo dentro de você. E qual que é a função principal do Espírito Santo dentro de você? Te dá força para vencer o pecado. Eu posso tremer, eu posso arrepiar, eu posso orar em línguas, eu posso cair, posso, irmãos. Mas eu te falo uma coisa: não resume o Espírito Santo nessa força, nesse poder, não. É a pessoa de Cristo morando dentro de mim. Por isso que eu posso declarar em alto bom tom: maior o que está em mim do que está nesse mundo todo. Por isso que eu posso declarar, igreja. Porque agora Ele me deu força para vencer o pecado. Agora eu tenho força para dizer não. Eu tenho força para dizer não ao pecado. Ele não me controla mais. A minha carne quer, a minha vontade às vezes está lá. Mas agora eu tenho força para dizer: eu não quero, eu não me submeto, eu não aceito. Por quê? Porque Cristo habita em mim. Por isso que ele coloca a pessoa do Espírito Santo, porque ela é a voz que vai dentro de você dizendo: não, esse não é o caminho. Ou, sim, esse é o caminho. Ele começa a afetar a nossa consciência, a nossa vontade, as nossas emoções. Por que é o fruto do Espírito Santo? Porque aí no dia da ira, no dia do estresse, o Espírito Santo lá dentro vai falar: calma. A sua vontade, a sua carne tem uma vontade, sim ou não? Pegar pelo pescoço, xingar. Sua carne, ela treme. Eu não sei vocês, mas tem dia que a minha carne treme, irmão. Mas aí quem tem o Espírito Santo fala: calma. Segura a boca. Dá um passo para trás. Entendeu? Quem tem o Espírito Santo, diga amém. Essa é a função do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não está restrito a um ambiente. Não, você tem que estar no culto. Você tem que estar na sala de oração. Você tem que estar no cenáculo. Não, eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias. Esse é o poder do Espírito Santo. E é por isso a importância do batismo. Porque o batismo é essa associação com Cristo. O batismo ele não é apenas para o dia do meu batismo. Eu perguntei para você qual é a data do seu batismo. Eu quero dizer uma coisa para a igreja. E por isso que Paulo está tratando aqui. Porque o batismo é algo que vai influenciar todos os dias da minha vida. Porque ele vai me lembrar do quê? Dessa associação. Por isso que o batismo ele é conhecido como uma ordenança. E aí vem a ceia do Senhor. Assim como o batismo, a ceia não é mais um ritualzinho também. É um momento poderoso para que possamos lembrar e celebrar a Cristo Jesus. Abre comigo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11. Paulo está querendo colocar ordem na igreja de Corinto. Versículo 17, vamos ler rapidamente. Capítulo 11, primeira carta aos Coríntios 11, 17, diz assim. Só para você entender o contexto, olha aqui para mim. A igreja de Corinto estava fazendo uma bagunça. E havia uma prática na igreja de Corinto que eu acho muito legal.
que eu confesso a vocês que um dia eu gostaria de restaurar essa prática. Chama-se Festa do Amor. Chamava-se Festa Ágape. Que é o nosso junta-panela. Eles pegavam e falavam assim, vamos juntar todo mundo. Um dia, cada um traz um pouco de comida, traz um pouco do que tem em casa, cada um traz o que puder. Vamos juntar, quem tem mais, quem tem menos traz menos, quem não tem nada vem do mesmo jeito. E eles celebravam essa comunhão. Titanic está chegando, vamos lá. Celebravam essa comunhão. E aí depois eles faziam culto e celebravam ceia. Só que, irmão, crente é crente em todas as épocas. Aí os irmãos começaram a ser mal educados. Egoísta, então tinha irmão que vinha, trazia lasanha e falava assim, não vou dar para ninguém a lasanha. E ficava olhando a comida do outro. Irmão, igualzinho acontece aqui de vez em quando. É inacreditável, o chá das mulheres é uma confusão. Qualquer semelhança, meu Deus do céu. Não, mas por que o irmão não trouxe? Não trouxe porque não podia, não trouxe porque não fez, não sei. Eu só sei que a gente vai dividir, vai multiplicar esse negócio, vamos comer. Não, é para mim. Detalhe, tinha o vinho, que era o vinho para ceia. Os irmãos estavam encarcando o vinho. Ficando bêbado na ceia. No culto do amor, eles estavam amando tanto que já estavam doidão. Uma confusão, irmão, essa igreja. Então, irmão, deixa eu falar uma coisa. Não sai da igreja porque a igreja tem confusão. Se a igreja que Paulo cuidava tinha confusão, imagine essa. Que não é nem Paulo, sou eu. Então, irmão, problema tem, gente. Tem uns irmãos que dá mancada. Olha, irmão, cada confusão nessa igreja de Paulo, nessa igreja de Corinto. Os irmãos estavam comendo comida de macumba. Meu Deus do céu. Imagina trazer o frango do despacho. E dividir com o irmão. Com o irmão da lasanha ainda. O que eu acho que aprendo com isso? Que igreja, irmão, não é perfeita. Essa igreja é real. Não é a igreja do Facebook, não é a igreja do Instagram, não é a igreja da conferência. A igreja real é feita de gente real. Repita comigo, fala, a igreja real é feita de gente real. Gente real. Que faz lasanha e não quer dar para os outros. Que é egoísta. Tem isso no nosso meio? Não, aqui não. Aqui não tem nada disso. Aqui todo mundo é generoso, legal pra caramba, gosta um do outro. Mas em outro lugar tem. E aí, irmão, Paulo vem e começa a colocar em ordem. Aí ele vem no versículo 17, ele fala assim, entretanto, nisto que lhe vou dizer, não os elogio, pois a reunião de vocês fazem mais mal do que bem. Eita Deus. Você já veio em alguma reunião da nossa igreja que você saiu pior do que entrou? Eu já. E olha que eu sou o pastor da igreja. Já. Teve reunião aqui, teve reuniões nossas aqui que eu saí pior do que eu entrei. Os irmãos fez mal para mim. Mas provavelmente também teve reunião que eu também fiz mal para os outros. Eu sei disso. Peço perdão publicamente. Versículo 18. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Então ele fala, é bom que tenha confusão, porque aí a gente sabe quem é os donos da confusão. Se revela. Então a confusão de vez em quando é necessário. Versículo 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come na sua própria casa a ceia, sem esperar pelo outro. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Essa ceia aqui é a comida mesmo, tá? A gente não tem mania de falar a ceia da noite, né? Então, a igreja não é para encher a barriga. Se você quiser comer, encher a barriga, é que nem célula. Você quer encher a barriga na célula? Você enche a barriga na célula? Só você comer muito pouco.
principalmente célula de adolescente, só tem salgadinho e fofura. Você não enche barriga com aquilo. Eles vêm com salgadinho e fofura, uma bolacha de água e sal lá e um refrigerante, uma tubaína chechelenta lá. Aí, você fala, não, eu comi pra caramba, você não come. Então, primeiro, o Ricardo faz isso, eu sou estratégico, eu como em casa, porque aí eu não passo nervoso nos lugares que eu vou. Não é assim? Estratégia. Ou você já deixa a janta garantida em casa, porque você sabe que na hora de você chegar da célula, vai ter a jantinha lá, porque o salgadinho e o café da célula não deu conta. Ele está falando, vocês se reúnem, come em casa primeiro. Depois se reúne para ter comunhão. O mais importante não é a comida encher a barriga, o mais importante é a comunhão. Mas vocês estão bebendo, ele está falando, vocês estão se embriagando. Volta lá. Versículo 22. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que não têm? O que lhe direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente não. Pois o que eu recebi do Senhor também vos lhe entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse, esse é meu corpo que é dado a favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é o cálice de uma nova aliança. Porque sempre que comeres deste pão e beberes desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então ele fala, olha, na hora da ceia, é um momento importante. Nós podemos nos reunir, nós podemos comer, nós podemos... Sim, só que na hora do culto, a hora da ceia, agora é uma reverência. Não é uma bagunça. Nós precisamos entender que aquele momento é importante, porque nós estamos fazendo o quê? É em memória de Cristo, é um memorial, eu estou lembrando. Você sabe que o erro, isso é uma dica que eu dou para muitos, que às vezes as pessoas, eu acho que grande parte das pessoas, elas não têm noção de ambiente. A gente precisa ler ambiente, e conforme a sua leitura, você se comporta, você reage. Você chega num ambiente, exemplo de um velório, falando alto? Não. Por quê? Porque o ambiente não permite isso. Não é assim? Né? Ou você chega numa festa de criança com crise, chorando? Não. Por quê? Porque o ambiente não é para isso. Você lê o ambiente. E conforme o ambiente você responde. Poxa, eu estou num ambiente de festa, de celebração, de comunhão, vou falar, vou conversar, vou dar risada, vou brincar, vou ser informal. Agora não, é um ambiente de culto. Poxa, calma aí, agora mudou. Agora eu preciso reagir. Aí ele fala assim, vocês têm que fazer isso em memória de mim e fazer isso crendo que ele vai voltar. Então é o momento que a gente para a ceia, por isso que a gente faz ceia uma vez por mês. Pode fazer mais? Pode. Mas a ceia é justamente para isso. E por que a gente não faz ceia todo domingo? Que deveria. A igreja dos primeiros séculos era ceia toda vez que se reunia. Mas nós fazemos isso por uma questão mais de tradição. Mas para quê? Para justamente levar essa reflexão e essa reverência. Porque tudo que a gente faz também perde-se a noção da coisa. A ceia é mais do que um símbolo, ela é um encontro com Jesus na cruz. E a ceia, ela tem 3 direções. Primeira, ela nos faz olhar para trás. Ou seja, para a cruz, para o amor de Jesus, para aquilo que ele fez por nós. A ceia é um memorial, porque memoriais servem para nos lembrar aquilo que foi feito. Olha o que Jesus fez na cruz do Calvário. Por isso que normalmente a palavra da ceia, o dia da ceia, ele é um dia que deve ser tratado diferente para nós. A gente perdeu essa tradição evangélica, até porque isso. Mas antigamente muitas igrejas faziam a ceia num culto separado. Não era de domingo, às vezes era num sábado, numa sexta. A ceia fechada só para membros, não tinha visitante. Em algumas igrejas, tradicionalmente, antigamente, era no dia da ceia que entregava o dízimo.
Na ceia se fazia o conserto da igreja. Algum irmão que tinha pecado, ele vinha, tinha que falar, eu pequei, eu me arrependo. Hoje em dia seria até crime fazer isso. Mas era o que fazia. Mas isso só para mostrar a reverência. Por quê? Porque é justamente isso que Paulo trata aqui. Versículo 27, ele fala assim, portanto, abre aí comigo, 27. Todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes e vários que já dormiram. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está tratando, o que Paulo está tratando? A falta de respeito dos irmãos. A falta de temor. O contexto é esse. Então Paulo vem e fala, não, a ceia ela deve ser feita dessa forma. Existe uma reverência. E aí ele continua dizendo, ele fala, olha, quem bebe e come do corpo indignamente, ele come para a sua própria condenação. O que acontece aqui? Crente mais antigo. Ele entende que esse indignamente é indigno. Aí o que ele faz? Era uma prática de muitas igrejas que é errado isso. Então agora é para você se examinar, porque o texto está dizendo que é para examinar. Então no dia da ceia eu vou parar e vou pensar, eu pequei esse mês? Nossa, aquela hora eu fiz isso. Nossa, eu fiz aquilo outro. Então, como eu pequei, o que muitos fazem? Não vou tomar da ceia. Em alguns lugares, dependendo do ambiente, na verdade, o pastor nem dava ceia. Você está indigno. Aí o que ele fazia? Eu não vou tomar ceia esse mês, só o mês que vem. Aí quem olhava falava assim, nossa, ele é muito espiritual. Ele falava assim, não vou tomar da ceia esse mês. Aí quem olha fala, nossa, ele é muito espiritual. Porque ele está dizendo que ele errou e que agora ele não pode nem participar da ceia. Não. Essa palavra indignamente não é indigno, é indignamente. Indignamente é um advérbio. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, quem tomar a ceia de forma desonesta ou sem reverência, sem respeito, vou dar um exemplo, vamos supor, eu estou aqui, já seria um grande pecado assistindo o jogo do Corinthians. Eu estou aqui, vai Corinthians, e vai fulano, não sei nem o nome de nenhum jogador de futebol, e vai lá, faz o gol, xinga o juiz, aí, vou tomar uma ceinha aqui, obrigado, Jesus me salvou. Você está entendendo o que é indignamente? De forma desrespeitosa? Um tempo atrás eu vi um vídeo na TV, no YouTube, de um batismo da igreja. Batismo é algo sério. Batismo é um momento, acabei de falar. Sabe como foi o batismo? Numa chácara. Não tem problema, já fiz batismo em chácara. Entramos na piscina, batizamos. Depois o pessoal ficou lá na piscina brincando. Mas depois. O batismo foi na chácara e tinha um toboágua. O que o pastor inteligente pensou? Vou batizar no toboágua. Desce do toboágua, na hora que ele desce. E aí mostra o batismo. Eu te batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O cara, parecia que estava no Wet n Wild. Você entende a falta de reverência? Se perdeu completamente a noção. Quem está entendendo, diga amém. Ele fala, se você tomar assim, é por isso que tem muita gente doente, fraco na igreja. Qual que é essa fraqueza espiritual, essa doença espiritual? A falta de discernimento. Leva as coisas de qualquer jeito, você não entendeu que é uma nova vida. Que agora você tem que dar novas respostas. O seu modo de vida é diferente.
A ceia, além de olhar para trás, ela faz a gente olhar para dentro. Sim, na ceia eu posso, ou em qualquer momento. Porque a ceia, ela não é o momento onde Deus te culpa ou te julga. Mas a ceia é a oportunidade de arrependimento e desfrutar do perdão de Deus. É quando eu olho para a obra da cruz e mesmo que eu tenha pecado de forma deliberada, eu posso, Senhor, me perdoa, eu errei, e eu peço perdão. E ele fala assim, quando você examina-se o homem a si mesmo, o texto diz, e coma. Ele não diz que não é para não comer, ele fala é para comer. Porque ali você recebe e você desfruta do perdão de Deus. E na ceia você olha para frente. Porque ele fala, vocês fazem isso até que eu venha. Na ceia, a esperança de que Jesus voltará é renovada. Na ceia, é o momento em que, às vezes, a gente está tão absorvido com as coisas dessa vida, que a gente se esquece de que há uma vida melhor preparada para nós. E a ceia é quando Jesus fala, olha, tem algo diferente. A ceia, ela é como um jantar em família, em que a mesa foi preparada pelo próprio Deus, não por nós. A questão é como que a gente tem aplicado a ceia na nossa vida? Com reverência ou faz de qualquer jeito? Às vezes tem irmão que falta na ceia. É claro que existem casos e casos, mas não participar da ceia é algo muito sério. Não é pecado, não vejo, não enxergo dessa forma. Mas isso mostra, às vezes, como tão indiferente nós ficamos em relação a essas coisas. A um culto, a uma ceia, a um batismo e a qualquer coisa que diz respeito ao Senhor. Porque essa mensagem não é só sobre ceia ou sobre batismo. É sobre o Senhor, sobre a sua igreja, sobre o seu corpo, sobre as nossas vidas. A ceia e o batismo são sinais da nova aliança. Ambos apontam para algo maior. Não é só cerimônia. Eles apontam para a morte, ressurreição e volta de Jesus. Eles apontam para o próprio Jesus e que tudo na nossa vida gira em torno dele. Você percebeu que até agora eu não falei nada de nós, mas tudo de Jesus? Porque o nosso culto é para Jesus, a nossa palavra é para Jesus, nós estamos aqui para conversar e ouvir a respeito dele. Pastor, mas e o meu problema? Mas eu vim aqui hoje, eu tenho necessidades, eu tenho dificuldades, eu tenho uma situação para resolver. Como que eu faço? Preciso de uma campanha, de uma oração forte, eu preciso de a água do Rio Jordão, eu preciso pagar um voto. Não. Você só precisa de uma coisa. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos de Jesus como centro real e absoluto das nossas vidas. Nós precisamos entender a grandeza disso tudo. O batismo e a ceia, o louvor pode subir. São lembretes vivos de que nós fomos comprados por um alto preço. Nós nascemos de novo. Hoje nós somos uma nova criatura. Mesmo, escute aqui, mesmo que de vez em quando a velha criatura apareça, quero te dizer, há uma nova natureza aí dentro, quem crê diga amém. Mesmo que o diabo às vezes fale para você, isso tudo é mentira, isso tudo é balela, trazendo culpa e condenação, responda a ele, olha, maior que está em mim do que está neste mundo. Creia que você nasceu de novo. Creia que Deus colocou em você uma nova natureza.